O primeiro deles, no sábado, dia 25, nós teremos o culto de ações de graças. Culto de ações de graças. É um dia especial, um dia que nós vamos vir aqui para nos alegrarmos no Senhor em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então eu queria que a gente fizesse um culto diferente nesse dia. Aquele que tiver um hino, que tiver um salmo, que tiver uma apresentação para fazer em família, que tiver um testemunho para compartilhar em alegria e agradecimento com a igreja, eu queria que me procurasse ao longo da semana, ou me mandasse uma mensagem, pode ser uma mensagem de WhatsApp mesmo, falando o que você pretende fazer. E aí eu queria que a igreja participasse. Então, se você quer cantar um hino em família, você pode fazer isso nesse dia. Se você quiser cantar um salmo nesse dia, você pode. Uma poesia nesse dia, sobre a palavra, sobre a gratidão, você pode fazer. Contar um testemunho do que Deus tem feito. Então, é só me procurar e me mandar uma mensagem, tá bem? Vai ser um dia da participação da igreja. Então eu conto com os irmãos. Nós vamos fazer umas coisas gostosas aqui para comer no final também, né? Pode ser uma torta doce de fruta, de maçã, de pêssego, de morango, ou uma torta salgada, de palmito, de frango, de camarão, de carne seca, o que os irmãos quiserem fazer, tá bem? E aí a gente vai celebrar juntos aqui como igreja. E no domingo, dia 26, nós não teremos culto aqui na igreja. A igreja estará fechada nesse dia. Então preste atenção, no domingo, dia 26, nós não teremos culto aqui. Por quê? Porque a igreja vai comemorar o aniversário da PIB de Bom Jesus dos Perdões, com o pastor Arvaldo. Nós vamos participar do culto de manhã e quem puder ficar, nós participaremos do culto à noite também. O culto à noite é 18 horas. Então o culto termina 19h30, máximo 20 horas, a gente está voltando para casa, em torno de 1 horinha de lá para cá. Então se organizem entre famílias, veja quem tem carro, que pode compartilhar aí alguma vaga para levar alguém. Vamos nos organizar durante a semana. Se precisar, a gente pode contratar uma van para levar os irmãos. Mas a gente vai alinhando isso durante a semana. Tá bem? Então eu vou pedir para o Caio colocar um lembrete lá no Instagram da igreja, informando que no domingo nós não teremos culto aqui. Nós vamos fazer uma placa também para deixar ali na frente. E os irmãos comuniquem entre os irmãos, entre os visitantes que têm vindo aí ao longo dos domingos. Vamos deixar bem claro, nós vamos fazer o culto aqui no sábado, o culto de ações de graças, mas no domingo nós não faremos nem a EBD e nem o culto à noite. Amém? Vamos à palavra de Deus? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, e a primeira parte do Evangelho, o Messias está sendo revelado. O Salvador do mundo está sendo apresentado ao mundo. No domingo passado nós falamos aí da chegada do precursor do Messias, aquele que abriria o caminho, né? O milagre que Deus faz na vida de Zacarias e Isabel. E hoje nós falaremos sobre a promessa cumprida, a chegada do Altíssimo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lucas faz questão de colocar esses dois nascimentos em paralelo para iniciar a construção dos relatos do seu evangelho. Os dois anúncios feitos pelo anjo Gabriel, tanto o de João Batista, na primeira parte do evangelho, do capítulo 1, quanto o nascimento de Jesus, eles têm 5 elementos que estão em comum. O primeiro, uma aparição repentina do anjo, tanto para Zacarias quanto para Maria. O espanto e o medo de quem viu o anjo e vai receber a mensagem do anjo.
Depois, a entrega da mensagem pelo anjo, a resistência ou a dúvida de quem recebeu a mensagem e, por último, a confirmação da certeza e o sinal. Os dois anúncios, eles são independentes. Cada um deles acontece em um lugar diferente, em uma situação diferente, para pessoas diferentes. O primeiro com Zacarias, onde ele acontece? Ele acontece dentro do templo, em Jerusalém. E o segundo, para Maria, ele acontece numa cidadezinha do interior da Galileia, chamada Nazaré. Só que o propósito dos dois anúncios é o mesmo. Deus inaugura o seu reino escatológico aqui na terra, com a vinda desses dois homens. Embora sejam personagens diferentes, com funções diferentes, mas Deus faz questão de colocar os dois fatos em paralelo para mostrar o seu propósito, que era redimir os seus escolhidos. O evangelista, na realidade, João Batista, aquele que viria para preparar o caminho, anunciando a chegada do Emanuel, do Deus encarnado, presente entre os homens, para redimir um povo escolhido para ele. Lucas, logo no primeiro capítulo do seu evangelho, ele faz questão de comparar o nascimento de Jesus com a profecia de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Então veja bem, olha o que diz a profecia de Isaías, que foi escrita cerca de 700 anos antes desse evento do anjo Gabriel com Maria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa foi a profecia dada a Isaías, muitos anos antes da chegada do Messias. Irmãos, o fato está evidente na profecia de Isaías e na profecia do anjo Gabriel, incluindo o nascimento de um filho, sua grandiosidade, seu papel messiânico no trono de Davi e seu governo eterno como Deus Todo-Poderoso, em paz e em justiça. Confira agora o que está escrito, a mensagem do anjo, nos versos 31 a 33 aí do capítulo 1 de Lucas. Olha a semelhança com o texto de Isaías, que aparece aí na mensagem do anjo Gabriel. O anjo olha para Maria e diz o seguinte: você ficará grávida e dará à luz um menino e lhe colocará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Veja novamente a grandiosidade e a credibilidade da palavra de Deus. Deus faz questão de retomar uma profecia que o povo conhecia muito bem, que aconteceu há 700 anos atrás, e agora Deus faz questão de repetir as palavras que tinha dito a Isaías lá atrás, para que o povo soubesse que era Deus que estava falando com eles. E essa profecia, ela foi dada antes do nascimento de Jesus, antes de Maria ficar grávida. Por que eu enfatizo a questão do antes? Porque seria muito fácil e geraria dúvidas se o anjo chegasse a uma mulher com seu filho nos braços e dissesse
que o menino era o Messias. Mas olha o que Deus faz. Deus manda uma mensagem através de um anjo para uma mulher virgem que estava prometida em casamento a José, mas não tinha se aproximado dele ainda, para dizer que ela ficaria grávida por ação do Espírito Santo, sem ter contato nenhum com José. E o melhor de tudo, Deus cumpre a profecia, porque logo depois Maria engravida e nasce um menino para ser o Senhor Todo-Poderoso, como a palavra de Deus estava dizendo. Hoje é muito comum, vocês já perceberam em época de tragédia no mundo? Acontece uma tragédia, igual o ataque do Hamas lá a Israel naquele sábado à tarde. Logo aparece um monte de falso profeta pela internet, anunciando um monte de profecias relacionadas àquilo que aconteceu. Isso é mentira. Isso são falsas profecias. Por quê? Depois que aconteceu o fato, o sujeito vir a público e dizer alguma coisa relacionada a ele é fácil. Agora, o que o anjo Gabriel faz a Maria antecede ao acontecimento. Ele visita uma mulher grávida, prometida em casamento, mas uma menina que estava na casa dos pais. Ele chega a ela e repete a profecia que tinha dado a Isaías 700 anos atrás, e agora enfatiza o que aconteceria com ela. E isso acontece. Ela logo em seguida engravida. E logo em seguida, 9 meses depois, nasce o Salvador do mundo. Então isso é obra miraculosa de Deus. Então, meus irmãos, a mensagem de Gabriel a Maria e a resposta dela em obediência e fé cumpre as profecias de que era chegado ao mundo o Rei prometido, o Messias prometido, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, que é plenamente homem e plenamente Deus. A vida de Maria, ela enfatiza a graça de Deus sobre uma humilde serva, mas também mostra a disposição dela e a submissão à ordem e à vontade de Deus para prestar um serviço para o próprio Deus. Então, vamos entender o que a palavra de Deus nos ensina aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 26 até os versos 38. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler, mas nós vamos ver o que esse texto tem para nós hoje, analisando em 3 partes aí. A primeira parte, a missão de Gabriel, dos versos 26 aos versos 28, que é a mensagem de abordagem inicial do anjo Gabriel para Maria, para a anunciação a ela de que viria o Salvador. A segunda parte, nos versos 29 a 37, nós temos aí o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sendo verdadeiramente revelado a Maria. É a continuação da mensagem do anjo Gabriel. Mostra também o medo de Maria, a explicação da profecia do nascimento de Jesus, revelando quem é o Rei dos Reis e a sua natureza divina. E nós vamos finalizar a terceira parte com um único versículo, o versículo 38, onde Maria, a serva do Senhor, apresenta a resposta à mensagem que ela recebe do anjo. E a resposta de Maria é a expressão de seu reconhecimento e da sua disposição em seguir aos mandamentos de Deus. Então vamos lá, abre a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Lucas, se você ainda não abriu. Vamos ler aí a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada,
o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com as suas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. E disse Maria ao anjo: Mas como que vai acontecer isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Vamos ver a palavra de Deus? Pai querido, somos gratos pela tua palavra. Somos gratos porque o Senhor continua falando com a tua igreja de uma forma viva, uma forma tão poderosa, que a tua mensagem, a tua palavra é capaz de entrar no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, de uma forma que nada, comparado a coisas humanas, é capaz de fazer. A tua palavra produz frutos. A tua palavra nos molda à semelhança do teu Filho, Jesus. Eu amo o Senhor pela tua palavra. Eu sou servo do Senhor, sou servo da tua palavra. E te peço, Senhor, mais uma vez, apesar de mim, fala conosco pela tua palavra. E seja conosco, Senhor, nos dando iluminação, nos dando clareza da tua palavra. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que a tua palavra provoque transformação na nossa maneira de viver. E nós possamos, a cada dia, ser mais parecidos com o Senhor na nossa maneira de reagirmos às situações do mundo. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O primeiro ponto aí da pregação, a missão de Gabriel, nos versos 26 até os versos 28. A missão de Gabriel. Os 2 primeiros fatos narrados por Lucas, como eu já disse no início, estão amarrados entre si, estão conectados. São fatos relacionados a 2 mulheres que ficariam grávidas, Isabel, que era estéril, que era idosa, e Maria, que era solteira, que era virgem e que ficaria grávida sem ter contato algum com nenhum homem. E nasceria 2 homens, um é João Batista e o outro o próprio Senhor Jesus Cristo. 2 questões amarram essa história. Primeiro, o tempo de gravidez de Isabel, no verso 26, que era ao 6º mês, quando o anjo reapareceu. Então, 6 meses depois que o anjo visitou a Zacarias, nos versos 5 até os versos 20, que nós vimos domingo passado, o anjo sai de lá, Isabel fica grávida, e 6 meses depois, o anjo vai visitar a Maria e reaparece para entregar mais uma mensagem enviada pelo próprio Deus. O chamado, a missão e a obediência, eles caracterizam tanto o serviço do anjo quanto o serviço dos homens para Deus. Mas a glória que envolve todos os fatos está em Deus e não na pessoa que foi escolhida para receber o milagre ou naquela que foi escolhida para transmitir a mensagem.
A glória não está no anjo, a glória não está em Zacarias, nem em Isabel, nem em João Batista, e nem mesmo em Maria. A glória está no próprio Deus. No entanto, Deus sempre faz questão de agir nas coisas mais complicadas desse mundo, as mais simples, nas pessoas mais improváveis, menos expressivas, para que a glória não esteja nas pessoas e nas coisas, mas que a glória esteja em quem? No próprio Deus. Veja bem, os dois fatos são complicados e impossíveis para os seres humanos. Como que uma mulher idosa, estéril, que tentou engravidar a vida inteira e não conseguiu, poderia ficar grávida? Só pela ação de Deus. Como que uma menina virgem, sozinha, poderia ficar grávida? Só por causa da ação de Deus. Só por causa do Espírito Santo. Um outro ponto importante aqui. Observe a cidade citada no texto. O local de origem de Maria. Nazaré, uma cidade da Galileia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, em nenhum lugar Nazaré é citada. Nenhum outro relato histórico da época da escrita do Novo Testamento cita a cidade de Nazaré. Recentemente, uma escavação arqueológica descobriu uma série de cavernas datadas da época de Jesus. Eram evidências arqueológicas, indicando que ali havia uma aldeia pequena, de cerca de 25 hectares, de encosta rochosa, com uma população calculada de aproximadamente 500 pessoas no máximo. Essa era a cidade de Nazaré, a cidade de origem de Maria e de José. Lucas se refere a Maria duas vezes como uma virgem. A palavra virgem no texto, ela significa uma mulher jovem em idade de se casar. E essa mesma palavra, no grego aqui utilizada por Lucas, ela tem uma repetição no hebraico que aparece cerca de 50 vezes no Antigo Testamento e que significava consistentemente uma mulher que ainda não teve relação sexual. Então, verdadeiramente, assertivamente e claramente, a palavra de Deus diz que Maria engravida como obra do Espírito Santo e ela sendo virgem, sem tendo contato nenhum com um homem. Mas por que isso é importante? Por que é importante enfatizar e crer que Maria era virgem? Por causa da doutrina envolvida em relação a isso. Nós não cremos na virgindade perpétua de Maria, como algumas religiões creem. Mesmo porque nós ainda vamos estudar sobre isso, a Bíblia mostra a família que eles tiveram aí depois de Jesus. Mas até o nascimento de Jesus, ou até a fecundação, Maria era uma mulher virgem. Ela não tinha contato. Sabe por que isso é importante? Porque Jesus não poderia nascer de um casal de humanos, porque ele seria humano e herdaria o pecado da queda de Adão. E não estaria apto para se entregar naquela cruz em pagamento à nossa dívida do pecado. Para nós sermos salvos, nós precisávamos de um redentor que fosse da nossa espécie, Jesus Cristo. Ele é homem porque ele nasceu de Maria, mas ele é Deus porque ele foi gerado ali como homem na Virgem Maria. Ele é eternamente Deus que se fez homem naquele ato e eternamente homem porque ele nasceu de uma mulher humana. Então, ele eternamente sendo homem, ele pôde pagar o preço pelo nosso pecado. E ele eternamente sendo Deus, ele é santo, perfeito. Então ele se torna um homem perfeito para pagar a dívida pelo nosso pecado. A frase prometida em casamento significa que Maria concordara em casar com José, mas que ainda não tinha sido levada para a casa dele. O casamento ainda não tinha acontecido. Ela estava prometida em casamento para José. O sentido natural da frase, então, é que Maria estava prometida em casamento a um certo homem chamado José,
descendente de Davi. Embora Maria seja a protagonista, José é citado primeiro para acentuar a linhagem davídica de Jesus por intermédio de José, o pai adotivo e terreno de Jesus. Então, meus irmãos, veja a simplicidade dos fatos e pessoas envolvidas nesse texto. Maria, uma jovem virgem, pobre, sem referência à sua família ou origem, uma cidade pequena, desconhecida, desvalorizada. A gente pode ver isso aí num discurso, no primeiro capítulo de João, entre dois discípulos, Filipe e Natanael. Filipe, ironicamente, olha... Ao contrário, Natanael, ironicamente, olha para Filipe e pergunta, mas por acaso pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Se referindo à insignificância que era aquele vilarejo pequeno, de cerca de 500 pessoas. É na simplicidade desse mundo que Deus escolhe para revelar a sua maior glória. É na simplicidade dos fatos que Deus trabalha. Como eu disse no domingo passado, a glória não está no recipiente, no vaso. A glória está dentro do vaso. Deus escolhe as coisas mais confusas desse mundo para agir, para demonstrar que a glória é dele. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, e é assim hoje no relacionamento da igreja com Deus. Quantas das vezes nós vivemos situações que são improváveis, que são impossíveis, e que Deus age exatamente naquele momento onde eu reconheço a minha insignificância, a minha impotência, em que eu reconheço que eu não sou capaz de fazer nada, e que eu me prostro nos pés de Jesus, e Deus vai e age de uma forma poderosa e muda o rumo das situações. Quantas das vezes na nossa arrogância, nós achamos que nós podemos tantas coisas, nós buscamos respostas reais para tudo. Nós agimos como se nós só crêssemos por algo que a gente vê, que a gente acredita, mas esquece do poder de Deus. Aí Deus vai lá e age numa situação mais improvável, aquela que eu jamais entenderia o porquê Deus está agindo, e Deus muda o rumo das coisas naquele momento mais duvidoso da minha vida. Nós precisamos crer no Senhor, que Ele está presente, e Ele ainda faz milagres hoje, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. E o maior milagre que Deus pode fazer é pegar um morto que está caminhando para o inferno e regenerá-lo, e dar vida para ele, e pegar esse homem que não valia nada e transformá-lo num filho de Deus, que vai morar eternamente com o Senhor. Isso só pode ser obra de Deus. Foi na simplicidade que veio o nosso Senhor Jesus. Então por que nós vivemos com tanta arrogância, com tanto apego às questões materiais, tratando melhor aqueles que têm mais posses do que aqueles que são mais humildes? Como nós refletimos sobre isso em Tiago, na reunião de quarta, hoje, de manhã, na escola bíblica dominical. Por que nós agimos assim? Por que a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso e Soberano é tão pequena? Por que muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, achando que nós somos mais sábios do que o próprio Deus, mais poderosos que o próprio Deus? Quanta falta de sabedoria nós temos em ser um simples mortal e querer se portar diante de um Deus que é todo-poderoso, santo, sem reverência, sem adoração e sem temor. A palavra de Deus nos convida a reverenciarmos ao Senhor de forma verdadeira. Só o servo de Deus consegue adorá-lo da maneira correta e da maneira que o agrada. Olha a abordagem do anjo a Maria no versículo 28. Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você.
É interessante nós refletirmos também sobre essa saudação do anjo. Um homem não cumprimentaria uma mulher desconhecida no judaísmo. Isso era um tabu que estava sendo quebrado. Se ela fosse prometida em casamento, então, poderia ser entendido como um desafio à autoridade do seu noivo. A missão de Gabriel é informar a uma mulher virgem, prometida em casamento, em uma cidadezinha insignificante, sobre um fato impossível diante dos olhos humanos, estava cheia de obstáculos sociais. Por isso que a saudação de Gabriel é irônica. Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. O que há de graça? O que há de favorável na situação de Maria? Para um pouco para refletir no que ela poderia se alegrar com aquela mensagem que o anjo estava trazendo para ela. Tomás de Aquino ficou maravilhado em apontar que essa foi a primeira vez que um anjo demonstra reverência para um ser humano em toda a Escritura. Em nenhum momento da Escritura, um anjo se reverencia um ser humano da forma como ele faz com Maria, aqui nesse texto. Essa saudação agraciada é a mesma palavra utilizada em Efésios 1, capítulo 6. Graça é um ato exclusivo de Deus para com os homens. Não é algo humano, é uma dádiva de Deus. Então o cumprimento do anjo para Maria estava dizendo literalmente isso. Maria, você recebeu a graça de Deus, por isso você tem que se alegrar. O anjo olha para Maria e fala: Maria, você recebeu um presente, que é a graça de Deus sobre a sua vida. E por causa da graça que você recebeu, você precisa se alegrar. A expressão não está enfatizando uma qualidade de Maria, está elevando a grandeza de Deus e a bênção única de receber a graça de ser a mãe do Salvador. A continuação, o Senhor está com você, não é uma expressão de desejo, como a gente costuma olhar para o outro e dizer, né? Que Deus te abençoe, ou que o Senhor esteja com você, que é um desejo nosso que o Senhor abençoe a pessoa, que o Senhor esteja com ela. Mas não é isso. A frase do anjo é uma declaração, é um fato. O anjo, estava dizendo para Maria que Deus estaria presente nela, que Maria seria o recipiente da graça inesperada, imerecida e irresistível de Deus. Um comentarista que estudei disse que Maria não é a mãe da graça, mas ela é a filha da graça. Ela teve a graça imputada sobre ela para se tornar a mulher que geraria o próprio Deus encarnado. Olha o milagre que Deus faz na vida de uma serva fiel, que era Maria. Uma mulher se torna o recipiente da graça de Deus. Deus imputa a graça sobre Maria, dando a ela o privilégio de gerar o Filho de Deus, que seria o Salvador do mundo. Da mesma forma, quando o Espírito Santo coloca a fé no nosso coração e nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos recipiente da graça de Deus. Nós recebemos a graça, o favor imerecido de Deus. E o mérito não é nosso, esse mérito é de Deus. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu rebanho. Foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Deus. Você consegue perceber como que a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas sem que a gente merecesse? Será que eu mereço a graça de Deus sobre a minha vida? Será que você merece? Nós, com a nossa justiça própria, se nós olharmos para os nossos atos, eu tenho certeza, eu sou o primeiro a dizer, eu não mereço a graça de Deus na minha vida. Eu merecia a morte, mas Deus me amou e derramou sobre mim a sua graça de me tornar um filho de Deus. Não depende de nós, é dádiva de Deus, que nós recebemos por causa dele e não por causa de alguma atitude
que a gente possa fazer. Então, meus irmãos, nessa primeira parte da pregação, na missão de Gabriel, nós podemos aplicar alguns fatos importantes aqui. Primeiro, Deus escolhe as coisas mais insignificantes dessa terra para agir, para mostrar que a glória é dele e não nossa. Então pare de ser egoísta e achar que você é melhor do que os outros, mas caia de joelhos aos pés de Jesus, em humildade, deixe ser usado por ele para uma grande obra que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Assuma o seu papel dentro do corpo de Cristo, honre a Jesus com a excelência do seu trabalho prestado para ele. Em segundo lugar, o Filho de Deus se tornou humano ao ser concebido no ventre de Maria, para poder pagar a nossa dívida diante do Pai. Pois só um homem poderia se tornar o sacrifício perfeito diante de Deus. Como disse Paulo em Filipenses, capítulo 2, os versos 7 e verso 8. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então nós devemos nos gloriar em Jesus, porque se ele não tivesse feito isso, nós jamais poderíamos ser salvos. Nós jamais poderíamos ter um relacionamento eterno com Deus. Nós somos salvos por causa do que Jesus fez, e não por causa de alguma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. E por último, a fala de Gabriel para Maria, dizendo a ela que ela era cheia de graça, não era mérito dela. Da mesma forma que não é mérito nosso a graça de Deus ter nos encontrado. Então, meus irmãos, o que nós podemos fazer é louvar ao Senhor de todo o nosso coração, porque a graça de Deus nos alcançou. Se não fosse por ele, nós ainda seríamos inimigos de Deus e seríamos condenados com o mundo. Mas por causa de Jesus, nós temos vida eterna garantida com o Pai. O segundo ponto. O Rei dos Reis é revelado. Nesse momento, nós chegamos ao ato mais importante do texto. A fala do anjo Gabriel revela o maior presente de Deus enviado à humanidade. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, é revelado a Maria. Suas palavras cumprem as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Agora, tanto a promessa do trono de Davi, quanto a eternidade de seu reinado, que são temas frequentes nas Escrituras, são cumpridos com o anúncio do nascimento de Jesus. Maria, do mesmo jeito que Zacarias, e praticamente todos os que receberam a visita de um anjo na Escritura, fica completamente perturbada, com medo. Ironicamente, Maria, que é um modelo essencial de fé, fica muito mais perplexa com a presença de Deus do que as pessoas de menos fé ou sem fé alguma. Isso aqui é muito interessante. Aquele que é servo de Deus, fiel ao Senhor, ele tem um temor e uma adoração muito maior quando está na presença de uma mensagem de Deus do que aqueles que não têm compromisso nenhum com o Senhor. A gente vê isso claramente nas aparições, nas teofanias, que era a materialização de Deus em forma humana ou em formas que são apreciadas e reconhecidas pelos homens. Quando o Senhor aparece diante de um servo dele, ou pessoalmente, ou através de um mensageiro, como no caso de um anjo, aquele que é fiel ao Senhor, que tem um compromisso com o Senhor, ele recebe a presença da mensagem de Deus com muito mais temor, com muito mais reverência e com muito mais adoração do que alguém que não tem compromisso nenhum com Deus. Eu posso garantir para os irmãos que hoje é a mesma coisa. Nós estamos na presença de Deus quando nós debruçamos sobre a palavra de Deus. E só vai prestar reverência, temor, amor e adoração à palavra de Deus aquele que ama ao Senhor de verdade. Aquele que não conhece a Deus rejeita
e zomba e escarnece da palavra de Deus. Mas aquele que é fiel ao Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Então, meus irmãos, se o seu coração arde de alegria quando você está diante da palavra de Deus, louve ao Senhor, porque o seu relacionamento com Deus é um relacionamento excelente. Só quem tem uma intimidade com Deus tem prazer em estar diante da palavra de Deus. Só quem tem intimidade com Deus se alegra em ouvir a palavra de Deus. O inesperado de Deus, escolher alguém tão improvável e sem importância, é desconcertante e causa perplexidade. Gabriel se dirige direta e pessoalmente a Maria. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. A palavra de Gabriel não tenta acalmar as emoções de Maria, mas lhe garantia a obra para a qual Deus a tinha chamado. A garantia de que Maria foi agraciada por Deus repete a essência do versículo 28, que nós lemos agora há pouco. Que Maria, por motivos que ela nem conseguia imaginar, permanecia na graça de Deus. A comissão de Maria, no verso 31, feita pelo anjo Gabriel, é praticamente idêntica à abordagem do anjo a Zacarias, no versículo 13. Mas é intensificada de duas formas. Primeiro, pela abordagem pessoal a Maria, em segunda pessoa. Você vai ficar grávida e vai dar à luz a um menino. E, em segundo lugar, foi para Maria e não para José, que é instruída a dar o nome ao menino. O anjo diz: o menino vai se chamar Jesus. O poderoso homem da cultura judaica foi ignorado. Veja que isso fere a todas as convenções sociais da época de Jesus. A mulher não valia nada. Principalmente se ela fosse solteira, se ela fosse viúva ou se ela fosse estéril. A mulher só valia quando ela tinha filhos. E principalmente quando os filhos fossem homens. E aí Deus escolhe mais uma vez as coisas insignificantes desse mundo. José foi ignorado tanto na concepção quanto na escolha do nome do filho. A fala do anjo traz à memória mais uma profecia de Isaías, a que aparece no capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um menino, e o nome do menino será Emanuel. Só que ao mesmo tempo que relembra a profecia de Isaías, o fato do relacionamento do anjo com Maria lembra muito o que aconteceu com Agar. Agar, que era a escrava de Sara e de Abraão, ela foi expulsa da casa do seu senhor, o que coloca Maria na mesma condição de Agar. Em Gênesis, no capítulo 16, verso 11, Deus fala com Agar da mesma forma que Deus fala com Maria. Deus olha para Agar e diz: você está grávida e terá um menino, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Um pouco à frente, em Lucas 1:48, no Magnificat, Maria confessa que Deus, do mesmo jeito que fez com Agar, considerou a humildade da serva do Senhor. Interessante que Lucas molda Isabel e Zacarias nos padrões de Abraão e Sara, mas molda Maria na condição de uma escrava, de Agar. Assim como Abraão e Sara, Zacarias e Isabel também tinham riquezas e recursos materiais para recorrer. Do mesmo jeito que Abraão e Sara, Isabel e Zacarias também eram idosos e casados, não tinham filhos e oravam incessantemente pela bênção de se tornarem pais. Mas Maria estava na condição de Agar, que estava sozinha, vulnerável, com menos recursos, a contar
exceto com a confiança exclusiva da promessa, da palavra que elas tinham acabado de receber. Você consegue imaginar a situação em que Maria se encontrava? O resultado previsível de uma gravidez como a de Maria era ser expulsa da casa de José, condenada a morrer junto com seu filho, como Agar foi expulsa da casa de Abraão e condenada a fugir para o deserto, e só foi poupada por causa da graça de Deus. A própria Maria precisaria viver pelo nome de seu filho Jesus. E o interessante é que o nome do seu filho Jesus significa Deus salvará. Olha como que a palavra de Deus é interessante. Maria é chamada 2 vezes de virgem nos versos 27 e 34. E ela questiona como que ela poderia ficar grávida sem ter tido nenhuma relação sexual. A gravidez de Isabel se devia a uma intervenção direta de Deus. Mas a de Maria é um milagre, é um ato exclusivo do próprio Deus. Maria fica grávida pela ação direta do Espírito Santo. E ela reconhece isso no versículo 38. Que não é um protesto de injustiça, mas sim um reconhecimento de submissão e de fé que Maria tinha no Senhor. Mais uma vez, Deus usando pessoas e fatos conhecidos por eles nas Escrituras, para provar que a sua palavra é verdadeira. Conhecer as Escrituras nos ajudam a compreender e aceitar a vontade de Deus, pelo que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas. Mesmo que pareça absurdo para o mundo, a palavra de Deus é verdadeira. Servir a Jesus é andar na contramão do mundo, mas conhecer as Escrituras nos dá a certeza e segurança de que para morar no céu é necessário realmente andar na contramão desse mundo. Se você seguir o fluxo do caminho do mundo, o resultado será a morte eterna. Mas a contramão é o caminho dos justos, que leva para o céu, que leva para a vida eterna. E isso só pode acontecer com Jesus Cristo. Consegue perceber o quanto que a palavra nos dá segurança de que a voz de Deus, embora pareça loucura para os homens, é a voz do bom pastor que cuida e garante a salvação para os seus escolhidos? Então, mais uma vez, eu te provoco a parar de querer se conformar com as coisas dessa terra, com a voz do mundo, que mesmo parecendo ser a mais prazerosa, a mais atraente, a mais fácil, é o caminho da morte. Esqueça as coisas dessa terra. Volte-se para Jesus hoje, pois só Jesus tem a palavra de vida eterna. Jesus é o único caminho que conduz à salvação. Jesus é a única ponte que vai fazer você atravessar o abismo do inferno para viver eternamente com Deus. Creia em Jesus hoje. Confesse a Jesus hoje que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Dando sequência no texto, os versos 32 e 33 registram 5 declarações de Gabriel. Todas elas começam com uma conjunção grega que caracteriza uma intervenção direta de Deus para a salvação. E esse fato é apropriado à pessoa de Jesus, que estava sendo revelado como Deus. Então olha aí, olha as 5 questões que o anjo enfatiza na sua fala para Maria. Primeiro, Jesus será grande. No verso 15, na pregação anterior, a grandiosidade de João estava no plano de Deus. Porque ele, desde o ventre da sua mãe, Isabel, estava cheio do Espírito Santo. Mas a grandiosidade de Jesus é incondicional e absoluta. Porque Jesus não estava cheio do Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus. Essa grandiosidade atribuída a Jesus é um atributo que só pertence a Deus, que não pode ser comunicado aos homens
Isto é, em nenhuma proporção, um homem pode ser grandioso como é o próprio Deus. Veja o que a palavra de Deus diz no Salmo 48, versos 1 e 2. Grande é o Senhor e digno de todo o louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria da terra toda. Como as alturas de Zafon, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Está atribuindo a grandiosidade ao próprio Deus. A mesma coisa acontece no Salmo 135, versículo 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os outros deuses. E também se repete no Salmo 145, versículo 3. Grande ao Senhor, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então o que Gabriel estava fazendo era atribuindo a grandeza de Deus à própria pessoa do menino que seria gerado no ventre de Maria. Essa grandeza não é atribuída a nenhum ser humano, a não ser ao próprio Deus. Em segundo lugar, Jesus será chamado de Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. O termo Altíssimo é uma denominação anterior de Melquisedeque para Deus. É a expressão hebraica El Elyon, de Gênesis 14, 18, de Hebreus 7, versículo 1. No Antigo Testamento e depois no judaísmo, El Elyon e Altíssimo passaram a ser um nome exclusivo para o único Deus verdadeiro, enfatizando sua majestade e supremacia sobre todos os povos. O judeu não pronunciava o nome de Deus, que era o tetragrama sagrado, as 4 letras que o judeu não pronunciava o nome. Mas quando o judeu queria se referir ao próprio Deus, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, a expressão que ele usava era El Elyon, que é Altíssimo. Então o anjo atribui o nome de Deus para a pessoa do Filho de Deus, que estava sendo gerado em Maria. Em terceiro lugar, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, o Filho do Altíssimo. Não é apenas uma obra episódica de Deus, mas é a revelação daquele que cumpriu a profecia. Lembra da pregação de Ageu? O esperado de todas as nações virá. E agora ele chegou. Ele cumpriu a profecia do anel de Selar, de Zorobabel. O Filho de Deus, o ocupante eterno do trono de Davi. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A fala do anjo comprova que a criança que seria gerada no ventre da Virgem Maria era o próprio Deus. Em quarto lugar, o reino do Filho durará para sempre. O governo eterno de Deus é um reforço da profecia feita por Miqueias há 400 anos atrás, 500 anos atrás, no capítulo 4, versículo 7, que o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para todo sempre. Essa profecia novamente atribuída ao filho de Maria, na anunciação do seu nascimento. Em contraste às tentativas de Herodes em perpetuar a sua dinastia, o Messias, filho, reinaria para sempre sobre todo o povo de Jacó, sobre Israel, e reinaria para sempre sobre a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é a família de Cristo, que é todos os crentes que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E por último, na quinta declaração de Gabriel, aparece aí: seu reino jamais terá fim. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus não tem fim. E no Antigo Testamento, só o reino de Deus recebia esse atributo, que era eterno. Veja novamente uma profecia escatológica proferida por Daniel no capítulo 7, no versículo 14. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará,
e seu reino jamais será destruído. Um outro profeta do Antigo Testamento profetizando sobre a chegada do Deus que reinaria para todo sempre. Então veja bem, Isaías profetizou, Miqueias profetizou, Daniel profetizou. E agora a gente vê o cumprimento da promessa de Deus na vida de Maria. Todas essas 5 declarações divinas de Gabriel se caracterizam a Deus, são atribuídas a Jesus na geração do menino Deus que iria nascer. Os atributos de Deus são atribuídos a Jesus na anunciação do seu nascimento. O Messias e o Filho de Deus convergem no ventre de Maria, na encarnação de Jesus. O cumprimento da profecia daquele que completaria totalmente a redenção de Israel. Mas pense que as boas notícias dadas por Gabriel, revelando que Jesus era Deus, diminuiu a perplexidade de Maria? Diminuiu nada. Veja o questionamento dela no versículo 34. É como se Maria olhasse para o anjo e dissesse: beleza, eu acredito no que você está falando, mas me explica aí, como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Esse foi o questionamento de Maria para o anjo. O entendimento de Maria, como o de todos os mortais, é limitado e determinado pela realidade e possibilidade que o homem pode fazer. Maria era uma mulher simples, mas ela sabia que para gerar uma criança era preciso ter um envolvimento sexual entre um homem e uma mulher. E sabia também que a lei de Israel proibia gerar uma criança fora do casamento. Então o questionamento dela era real e era lícito também, mas era plenamente humano. Eu não sou casada, eu nunca tive relacionamento com nenhum homem, então como que eu posso ficar grávida? Esse era o questionamento de Maria para o anjo. Ela entendeu que a anunciação estava dizendo que ela geraria um filho solteira sem a presença física de um homem. Ela só não compreendeu como que isso podia acontecer. Deus parecia que estava ordenando ou prometendo algo que violaria as suas próprias regras do casamento. E eu vou além. Deus estava prometendo algo que aconteceria que violaria as próprias leis da natureza. O nascimento de Jesus é um milagre único na história da humanidade. O anjo, ele explica para ela como que isso ia acontecer, no versículo 35 aí do texto. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Nessa declaração de Gabriel, nós temos 2 ações que vão resultar num resultado glorioso. Em primeiro lugar, o que aconteceria? O Espírito Santo viria sobre Maria. E a segunda ação, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Veja bem que esse fato também já foi vivenciado pelos filhos de Deus no Antigo Testamento. Aconteceu no deserto, quando todo o trabalho do tabernáculo foi concluído, em Êxodo 40, 33, a palavra de Deus diz que Deus cobriu o tabernáculo com uma nuvem e infundiu sua presença e sua glória em cima do tabernáculo. No tabernáculo, Deus escolheu se materializar e localizar em um determinado tempo, em um espaço aqui na terra, para que os homens vissem e reconhecessem a presença de Deus no meio do povo. Em Maria, Deus faz a mesma coisa. Pelo poder do Espírito Santo, Deus decide tabernacular entre os homens. Deus decide estar presente no meio dos homens com a encarnação de Jesus. João tem essa visão muito clara quando ele declara no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. João estava dizendo, Deus se fez homem e viveu entre nós. Por quê? Por causa de um ato exclusivo do Espírito Santo.
Mas por que precisava ser assim? Por causa do final da declaração. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Só pode ser chamado santo aquele que é santo, que está livre de qualquer pecado. O próprio Deus encarnado e presente aqui nesse mundo. O papel da redenção, o pagamento pela dívida eterna de Adão, quando quebrou a lei de Deus e gerou a separação eterna com Deus, só poderia ser feito por um homem, mas esse homem precisaria ser santo, sem pecado. Então Deus resolve esse dilema na concepção de Maria. Jesus é santo porque ele é Deus, gerado pelo Espírito Santo, sem a presença de um homem, sem a carga genética de um espermatozoide, mas ele é homem por causa da concepção humana em uma mulher, a própria Maria. Agora veja como que a soberania de Deus tem o poder de conectar as coisas. O anjo termina sua fala com Maria, não como se descarregasse uma mensagem isolada e desconectada de fatos, mas ele conecta os fatos com questões concretas, reais que Maria conhecia. Gabriel liga a anunciação miraculosa do Filho de Deus com a gravidez de Isabel, no verso 36. O anjo não estava fazendo fofoca para Maria, dizendo que a prima dela, no outro lugar, tinha ficado grávida, e ela era idosa e era estéril. Não era fofoca que o anjo estava fazendo. O anjo estava conectando as coisas, como que Deus queria se revelar ao mundo. O anjo fala para ela, sua parenta Isabel, que é velha e era estéril, agora também está grávida e está no 6º mês de gestação. O anjo estava olhando para Maria e dizendo, não duvide de Deus, Maria. Confie no milagre que Deus está fazendo, porque Ele prova isso para você, no fato de uma mulher que você conhece, que é idosa, que foi estéril a vida inteira, agora está grávida. Mas Gabriel vai além. Agora ele liga os dois fatos a uma expressão que todos ali conheciam muito bem, no verso 37, que foi dito para Sara, a grande matriarca, que também era idosa, que também era estéril, que também teve a mesma dúvida de Zacarias. E agora, Maria, mas que obteve a mesma resposta de Deus no versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Quando o anjo fala para Sara que Sara vai... Fala para Abraão e Sara está dentro da tenda, que ela começa a rir. Qual que foi a resposta do anjo? Por acaso tem alguma coisa que é impossível para Deus? Eu tenho tanto medo das ações desse mundo, dos dois extremos aí, aqueles que acham que Deus é um office boy, que está à disposição do homem para fazer o que o homem quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas também tenho medo do outro extremo, que acha que o Espírito Santo está engessado, que ele não pode agir nesse mundo. Ele é Deus. Se Deus agir, quem pode impedir? O que Deus, sendo todo-poderoso, ainda pode fazer nesse mundo caído, é coisa dele. E o que ele quer fazer, ele vai fazer. E não importa a minha rejeição, ou a minha recusa, ou a minha tentativa de não crer. Ele é Deus e ele vai agir da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser, no lugar que ele quiser. Porque ele é Deus, ele é todo-poderoso. E quem é capaz de impedir a ação de Deus no mundo? Ninguém. Ele é Deus. A construção de Lucas, para apresentar o milagre de Deus, é uma ferramenta poderosa de Deus para gerar fé no coração dos gentios que leem a palavra de Deus revelada no seu Evangelho. É impossível ler esse texto e não ser maravilhado com o reconhecimento de que Jesus é Deus e que Deus se fez homem para nos salvar, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus, hoje o Espírito Santo está dizendo para você que você só poderá ser reconhecido como filho de Deus se você crer em seu coração que Jesus é Deus, que ele nasceu aqui na terra por obra do Espírito Santo, que ele foi concebido por uma virgem mulher, Maria,
se tornando um homem, mas também confessar que esse mesmo Jesus se deu naquela cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia, para se tornar o nosso único e suficiente Salvador. Quando a palavra de Deus explode no nosso coração e nós a reconhecemos como uma verdade absoluta do próprio Deus, não pode resultar em outra coisa do que em obediência e fé. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria, no último versículo que nós vamos refletir agora. Maria, a serva do Senhor. A resposta de Maria à mensagem do anjo é a expressão de seu reconhecimento e sua disposição em servir a Deus. Senhor, eu sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A melhor tradução para a palavra serva aí é escrava. Maria estava respondendo para o anjo: eu reconheço que eu sou uma mulher escrava do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme o teu desejo. Isto é, porque eu estou escrava, eu reconheço que o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser, porque eu sou propriedade sua. Ela está se entregando totalmente à vontade de Deus e se submetendo à vontade de Deus. A expressão que ela usa em resposta, além de deixar claro que ela entendeu plenamente a mensagem do anjo, mostra a vontade dela, o desejo dela em escolher se sujeitar à vontade soberana e à graça de Deus. Eu vejo a resposta de Maria como a maior declaração de fé presente na Bíblia. O maior desejo humano de que a palavra de Deus se torne uma realidade nas nossas vidas está na declaração de fé de Maria. Todas as falas anteriores têm uma referência cruzada no Antigo Testamento. Todas elas são reflexos ou confirmações de profecias, de fatos vividos por outras personagens. Mas a fala de Maria é única, ela é exclusiva, ela é uma declaração de fé genuína, que partiu de um coração que reconhecia a Deus e queria se tornar serva fiel de Deus e desejou voluntariamente ser serva de Deus. Ninguém na história de Israel jamais respondeu a Deus como respondeu Maria. Ela começa com um questionamento para entender como que isso seria possível. Ela não pede nenhum sinal externo de que o impossível poderia ser possível de acontecer, mas ela simplesmente recebe a palavra de Deus e se dá em confiança aquilo que o Senhor tinha acabado de prometer a ela. Calbart faz uma declaração muito interessante sobre isso. Ouça o que ele disse. Nunca houve um momento em que Israel encontrou seu Deus como Maria encontrou Jesus, quando estava disposta a confiar nele e, portanto, dedicar-se de todo o coração e sem reservas para atender à voz de Deus. É esse tipo de obediência, a obediência de Maria, que Deus quer de nós, seus escolhidos. Será que nossa resposta de fé e gratidão pela graça recebida na salvação é uma obediência assim, como a obediência de Maria para com Deus? Ou nós somos rebeldes e queremos ser nós mesmos os senhores da nossa vida? Você precisa refletir como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus, como tem sido a sua caminhada de fé por essa terra. Honre a Jesus com palavras, mas não seja apenas um ouvinte da palavra, mas prove sua fé, colocando em prática a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida. E para nós concluirmos aí a pregação de hoje. Para Lucas, a anunciação de Maria significava uma nova criação. E ele vai construir todo o evangelho baseado nisso que ele acredita. Para Lucas, o nascimento de Jesus é comparado à criação de Adão, que se tornou homem não pela ação humana, mas pela ação direta de Deus, utilizando-se de uma coisa criada,
o pó da terra. O mesmo que Jesus, o segundo Adão, que veio ao mundo pela ação direta do Espírito Santo em uma mulher, Maria. O velho Adão, gerado da terra, mas com o espírito de vida soprado pelo próprio Deus. O novo Adão, vindo a essa terra por obra do Espírito Santo, mas gerado no corpo de uma mulher, a Virgem Maria. Os pais da igreja reconheciam que Deus, na encarnação de seu filho, no ventre comum de Maria, estava remodelando mais uma vez toda a raça humana, fornecendo o seu Salvador. Isso é graça de Deus ao homem que merecia morrer, mas que Deus, por amor, dá mais uma oportunidade de redenção e de voltar a um relacionamento perfeito com Deus. Os dois fatos iniciais de Lucas se complementam, mas apresentam ironicamente muitas oposições. Zacarias e Isabel têm qualificações adequadas para definir quem eles eram. Maria não tinha nenhuma. A primeira anunciação do anjo é feita no templo de Jerusalém, o centro da religião, da cultura, da economia do mundo judeu. A segunda anunciação é feita numa pacata e insignificante cidadezinha chamada Nazaré. Zacarias desfruta da alta posição de ser um sacerdote renomado, que foi sorteado para queimar o incenso no lugar santo do templo. Maria é uma mulher solteira, que sabia muito bem o que era amargar com a insignificância de uma simples mulher na época de Jesus. O casal de idosos era bem relacionado e tinha segurança financeira. Maria não tinha nenhum dos dois, nem bons relacionamentos e nem uma situação financeira confortável. Zacarias e Isabel têm a nobreza semelhantes à do grande casal patriarca do Antigo Testamento, Abraão e Sara. Já Maria é comparada à simples escrava vulnerável, Agar. O filho de Zacarias e Isabel, um grande homem, João Batista, cheio do Espírito Santo, o preparador do caminho. Mas o filho de Maria, o filho de Maria, esse sim tem uma grandeza infinita. Ele não é cheio de Deus, ele é o próprio Deus, o Salvador e Senhor do mundo. O resultado disso é visto na resposta dos dois, de Zacarias e de Maria. Enquanto Zacarias responde baseado em possibilidades humanas, de que ele e Isabel eram velhos para terem um filho e por isso duvida das promessas de Deus e recebe como castigo ficar mudo, Maria responde com base nas possibilidades de Deus e responde com fé e obediência. E a resposta de fé é o presente que Deus dá para nós, de enviar o seu Filho para ser o nosso Senhor e Salvador. Por isso, meus irmãos, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, reconheça Jesus, porque só Ele é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe e que a palavra de Deus continue falando nos nossos corações. Abaixe